Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 4 seguindo-se a leitura. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Amém? Amém. Poder sentar agora e ficar com o Senhor. Amado, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vem tratar no capítulo de número 12 a respeito dos dons espirituais com os irmãos da igreja de Coríntios, né? Porque ali, quando eles receberam os seus dons espirituais, eles estavam agindo, podemos dizer, na ignorância, né? No capítulo 12, o verso 1, o apóstolo Paulo ele diz que acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Por quê? Porque os dons espirituais, quando Deus ele capacita uma pessoa com os dons espirituais, não é para uso próprio, né? Nem para uso para a pessoa escolhida por Deus usufruir esse dom, né? Em seus conhecimentos, para conquistar coisas para si mesmo, né? Mas o dom que Deus ele deu a cada um de nós é para nós servir na casa do Senhor uns aos outros. E assim nós vamos crescendo sucessivamente nesse dom que Deus ele nos deu. Então os dons espirituais eles são meios pelos quais o Espírito Santo ele revela o poder e a sabedoria de Deus. E o que é dom? A palavra dom, ela vem do grego, que significa charismata. Charismata, né? Que tem um significado, um dom pela graça. Ou seja, não é qualquer um que recebe o dom. Não é porque você tem dinheiro que você merece receber o dom. Não é porque eu sou bonitinho ou feio que eu mereço receber o dom. Não é porque eu sou um coitado que Deus ele vai me dar esse dom, é porque eu mereço, porque eu não tenho. É pela graça que Deus ele dá esse dom. E dom é uma dádiva de Deus. Não é algo da terra, né? O apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, verso 7, seguindo-se a leitura, até o versículo 11, ele diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outra variedades de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Queridos, temos que entender que cada um de nós aqui possui um dom. O ministério, o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, o auxiliar, o grupo das mulheres prudentes, cada uma particular tem um dom. Os varões, cada um em particular tem um dom. Os jovens, cada um em particular tem um dom. As mulheres, cada uma em particular tem um dom. Então esse dom que Deus ele nos deu, que Deus ele te deu, se você
crianças, ela tem um dom tão íntimo de louvar que ela louva e a gente sente a presença de Deus, as crianças. Então cada um de nós tem esse dom. Está dentro de nós. Deus, Ele nos deu. Deus, Ele nos elegeu. Ele nos escolheu para exercer esse dom. E quando esses dons, todos eles se juntam, como a palavra que nós lemos, que é o dom de curar, o dom de profecias, ele gera alegria. Como assim ele gera alegria? Os dons dados por Deus, quando ele é botado em prática, ele traz a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Deus. E quando essa manifestação ela chega sobre o povo de Deus, ela promove alegria. Alegria essa que não é uma alegria espontânea, alegria essa que não é uma alegria passageira, mas é uma alegria, um desejo abundantemente de sentir mais essa alegria. Então todos nós temos um dom espiritual. Então o dom espiritual não são dádivas, não se trata aqui de meia capacidade ou de dotes natural que tenham sido melhorado ou aperfeiçoado pela operação do Espírito Santo. O que é isso? Tem pessoas que acham que o dom é dele, acham que porque exerce aquela função no ministério de Cristo, pensa que ele que tem o poder sobre esse dom. Acha que tem esse dom porque ele mereceu, porque ele é melhor do que todo mundo. Não. Você tem esse dom porque Deus lhe escolheu para lhe capacitar com esse dom, porque tem alguém que está precisando de você. E esse dom que Deus ele te deu, quando você pôr ele em prática, quando você exercer esse dom, a palavra de Deus ela vai ser enviada àquela pessoa através do dom que Deus te deu. E quando esse dom ele foi enviado através da palavra de Deus, a pessoa ela vai ser transformada, impactada pelo poder da palavra de Deus, porque você botou esse dom em prática, não para o seu louvor, mas para a honra e a glória de Deus, e que o nome de Jesus foi glorificado. Louvado seja Deus. Então os dons não se trata de merecimento humano, não, mas da manifestação de um milagre. Você é um milagre nas mãos de Deus. Você acha que pregar é um merecimento? É um dom, é um milagre. Tocar instrumento é um dom, é um milagre. Orar é um dom, é um milagre. Então você é um milagre de Deus. Você foi escolhido por Deus. E qual a finalidade dos dons na igreja do Senhor? Pelo ensino do Novo Testamento, a gente vê que a grande importância que os dons espirituais representam o plano de Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo de número 38, Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso de número 38. Ele vai dizer assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, quando ele foi capacitado com esse dom do Espírito Santo, o dom da palavra, a gente vê que no seu primeiro sermão, ou na sua primeira pregação, se converteram quase 3.000 almas. Por que houve essa conversão de pessoas?
Mas na frente nós vamos explicar. Mas o apóstolo Pedro, ele botou o seu dom em prática. Porque o dom que Deus ele nos deu é para crescimento da obra de Deus, para fazer com que a obra de Deus ela cresça. Quando a obra do Senhor ela retrocede, tem algo errado. Alguém está desleixando dos dons que Deus lhe deu. Alguém está deixando a desejar aquilo que Deus botou em suas mãos. E o apóstolo Pedro, quando ele recebe essa capacidade, essa capacitação desse dom, automaticamente ele vai o quê? Anunciar o Evangelho. Anunciar que Jesus vive. Anunciar que Jesus morreu por nossos pecados. Anunciar que só através de Jesus Cristo há perdão dos pecados. Então precisamos colocar esses dons em práticas. Precisamos estudar mais para que Deus ele possa nos capacitar. Louvado seja Deus. Então o portador de um dom ele não recebe para um proveito próprio ou para usar quando ou como achar melhor. Não. Tem gente, tem pessoas. Isso não é só aqui não, é em várias igrejas, em vários locais no mundo todo, que só quer vir à igreja quando quer. Só vem para a igreja às vezes no domingo, porque é o culto da família, ou porque acha que é obrigação de estar aqui no domingo, esquecendo que esse lugar aqui é um lugar onde nós se fortalecemos, é um lugar aonde nós recebemos esses dons espirituais. Porque em casa tem isso, em casa não tem nada disso. Certo que em casa você tem o seu momento íntimo, em particular com Deus, mas a palavra de Deus em que nós lemos vai dizer que a igreja do Senhor ela é o corpo, e o corpo ele precisa estar completo. Se o corpo não estiver completo, como é que o corpo vai ser corpo? Se eu tivesse as minhas pernas, como é que eu consigo andar? Se eu tivesse as minhas mãos, como é que eu vou conseguir apalpar ou pegar alguma coisa? O que quer dizer isso? É que o corpo do Senhor eles tem que estar unido. A Bíblia diz em Atos que os crentes, quando eles começaram a orar, eles eram unânimes. Eles eram unidos. E vendiam as suas propriedades e os seus bens repartiram entre si. Ou seja, eles viam o sofrimento um do outro e diziam: eu estou aqui, meu irmão, para te ajudar. Não te preocupa, porque tu não vais sofrer sozinho. E hoje a igreja não quer sentir a dor do outro. Hoje a igreja, quando escuta o irmão querendo desabafar, às vezes dá as costas, não está nem aí. Irmãos, temos que entender uma coisa: nós precisamos um do outro. Como é que a gente vai dizer que serve a Cristo se nós não servemos ao nosso irmão? Como é que nós vai dizer que temos Cristo no coração se a gente não ama aquele que nos odeia, se a gente não ama aqueles que precisam de nós? Você tem um dom de dentro de você. Bota esse dom em exercício, porque através dele Deus vai te honrar muito mais, com mais e mais dons. Agora tem um porém: se aquilo que Deus me deu eu não botar em prática e fazer, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus ele vai requerer de nós. A obra vai deixar de ser feita? Não, porque ele vai levantar outro do futuro, vai pegar um cachaceiro, um drogado, vai tirar do laço do pecado, vai trazer para cá, vai dar um banho com seu sangue carmesim, vai santificar e a obra vai ser feita. E quando eu pensar que eu estou ganhando com isso, eu estou perdendo. Porque Deus ele confiou a mim essa obra. Deus ele confiou a você essa obra.
Então não dê as costas para o teu chamado, não fuja do teu chamado, porque Jesus, quando Ele te chamou, Ele não te chamou porque você merece, não. Ele te chamou para te capacitar e fazer essa obra. Então se Ele te chamou, querido, querida, tu já estás capacitado, basta só botar o dom em prática, porque pessoas precisam ser alcançadas através do dom que Deus Ele te deu. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos ver lá em Atos ainda. Perdão. Atos 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Versículo de número 12, seguindo-se a leitura. E o 13, que diz assim: mas como cresci em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, era atônito. Aí que a gente vai para o 17, que vai nos dizer assim: então lhe puseram a mão e receberam o Espírito Santo. O 18 vai dizer: e Simão, vendo pela imposição da mão dos apóstolos, era dado o Espírito Santo. Lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Os apóstolos e Filipe em particular, ele foi enviado para Samaria para pregar o Evangelho. Mas quando ele chegou lá, existia um homem lá cujo nome era Simão. E esse homem, ele era feiticeiro. De tal maneira ele fazia suas feitiçarias, que o povo, quando via, o povo achava que era Deus que estava operando. E ali, aquela cidade toda acreditava naquilo, que era Deus que estava fazendo aqueles milagres, aquelas maravilhas. E a Bíblia vai dizer que quando Filipe ele chega naquela cidade, ele agora começa a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E a multidão, vendo que as palavras de Filipe eram verdade, porque através de Filipe testemunhava o dom do Espírito Santo, o dom da revelação, multidões e multidões começaram a crer em Filipe, inclusive até o próprio Simão se converteu. E quando Simão ele se converte, ele começa agora a observar como é que Filipe fazia aquilo. Ele não conseguiria entender, mas ele estava observando para tentar fazer do mesmo jeito. Porque Filipe, quando ele orava, quem pusava a mão, o povo era batizado em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Filipe, quando ele pusava a mão, o cego ele passava a enxergar, o coxo começava a andar, o mundo agora começava a falar, e via aquele homem chamado Simão. Ele disse: não, tem alguma coisa errada, eu preciso de aprender isso, porque através disso eu vou ganhar dinheiro. E aí ele chama Filipe e diz assim: olha, Filipe, me ensina também, bota a mão em mim também, para que eu também possa fazer com os outros. E oferece dinheiro a Filipe para comprar esse dom. E ali Filipe repreende ele. No versículo de número 21, ele diz assim, versículo número 20, o apóstolo Pedro diz assim, repreende ele: mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição. O que quer dizer isso? Os dons espirituais não se compram com dinheiro. Tem tanta gente, tantos pastores por aí nas igrejas enganando pessoas, dizendo que vai receber, Deus vai te dar.
faz isso, faz aquilo, e não acontece nada com as pessoas. Por quê? Porque eles são pastores charlatão, eles estão ali para ganhar dinheiro, não estão ali preocupados com a sua alma, preocupados com a sua salvação. E eu vejo pessoas, igreja, quando recebe uma palavra de correção, recebe a palavra de Deus, às vezes diz: esse pastor é muito chato, essa dirigente eu não suporto ela. Por quê? Porque tocou na sua ferida, tocou no seu pecado, e às vezes deixa até a igreja por conta disso. E aí quando chega em outros ministérios, dá de cara com pastores piores, ruins. Porque qual é a função do pastor? É ouvir as ovelhas e tentar ajudá-lo, não é assim? Mas tem pastor por aí que você conta o seu problema, aí ele chega no púlpito, ó, joga no ventilador, todo mundo fica sabendo da tua história. Tu quer um pastor assim? Tu quer um pastor desse jeito? Que tu vai desabafar e ele conta tudo para todo mundo? Pode olhar direitinho se não é isso que está acontecendo nas igrejas. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada pela verdade. Não é por conta de dinheiro, por conta porque você é bonitinho, porque você veste bem, porque você tem bastante. Não. A palavra de Deus é a verdade. Ela liberta, ela salva, ela cura, ela transforma, ela alegra. Essa é a palavra de Deus. O reino do céu, ele não é feito de prosperidade. Porque que vantagem tem uma igreja pregar prosperidade para os cristãos e na hora da dificuldade a igreja sumir? Por que sumiu? Porque a igreja não estava firmada na rocha que é Jesus. A igreja estava firmada no oba-oba. Não tu vai receber, não tu vai ganhar. Não, não, não. Temos que se firmar em Jesus, que Ele é a rocha. Ele é a nossa pedra principal. O apóstolo Paulo diz que Ele é a pedra angular. Ele é o nosso firmamento. Então se firma em Cristo, busca Cristo, ora a Cristo. Porque é Ele quem vai te salvar, é Ele quem vai te libertar, é Ele quem vai salvar a tua família através do poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Estamos vivendo um tempo de escassez da verdade. Estamos vivendo esse tempo. Infelizmente, se a gente não abrir os olhos, a gente cai direitinho. Não é assim, minha coordenadora? A gente cai direitinho, igreja. Eu não gosto muito de visitar a igreja, não. Eu só vou quando me chamam para pregar ou para fazer alguma coisa. Mas eu não gosto de visitar a igreja por conta disso. Porque às vezes a igreja, quando a gente visita uma igreja e ali a gente recebe uma profecia de Deus, a gente fica esperando aquela profecia acontecer. Sim ou não? A gente fica esperando. E quando aquilo não acontece, muitas vezes a gente coloca em perigo a nossa fé. Será que Deus ele não está olhando mais para mim? Será que Deus me abandonou? Será que eu não mereço isso que Deus ele me prometeu? Foi Deus que te prometeu ou foi o homem? Porque às vezes o homem fala pelo emocionalismo da carne. O homem fala para querer obter glórias, para querer ver a igreja fervendo, ver a igreja pulando, ver a igreja correndo. Mas Jesus, quando Ele quer te dar, não precisa de tudo isso. O segredo é obedecer. Quando a gente obedece, a palavra de Deus ela diz que as bênçãos elas correrão atrás de ti. Ou seja, você está no trabalho, alguém te liga, olha, tem algo de bom acontecendo aqui na tua casa, vem correndo que chegou uma novidade para tu, vai lá que tua conta está cheia. A bênção ela corre atrás de você quando você obedece a Deus. Não é quando o pastor ele diz assim que tu vai ser abençoado, não é quando o obreiro diz que tu vai ser abençoado, porque quem diz que tu merece a tua bênção é você mesmo através da sua obediência. Glória a Deus. Não te preocupa com fulano, com ciclano, com beltrano, não.
Será que eles estão em Sião? Cadê a igreja do Senhor, igreja? Os cultos de evangelização, cadê a igreja do Senhor? Cadê a unidade? Cadê a união para buscar as almas perdidas? A Bíblia diz: juntai tesouro no céu, onde a traça não come, o ferrugem não consome e o ladrão não mina e rouba. O melhor tesouro que nós podemos ajuntar no céu são esses: a evangelização, ganhando almas para Cristo. Você vai ser bem mais do que abençoado através desse trabalho. Eu digo por experiência própria. Quem me conhece aqui sabe, né, Damares? Deus, Ele me abençoou, não é porque eu sou bonitinho, não. Quando a gente se dedica na obra de Deus, quando a gente passa a cuidar das coisas de Deus em particular, Deus, Ele se levanta e começa a cuidar das suas coisas em particular. Louvado seja Deus. Então, onde está esse povo? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que o povo estava unido em um só lugar. Inclusive ali estava João, Tiago, Maria, Marta, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, eles estavam reunidos em um só lugar. Então a gente observa que se a mãe e os irmãos de Jesus, eles estavam naquele lugar, talvez no nosso pensamento eles não precisavam estar naquele lugar. Por quê? Porque Maria era a mãe de Jesus, Tiago era irmão de Jesus, e os discípulos andavam com Jesus, era amigo íntimo de Jesus. Ou seja, eles não precisavam estar naquele lugar, mas eles receberam a ordem do céu para estar naquele lugar, para que o poder e a glória de Deus pudesse descer sobre ele. E a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Atos, capítulo 2, que veio do céu um vento de repente e encheu toda a casa, e todos foram batizados e cheios do Espírito Santo. Por que eles foram batizados? Porque eles obedeceram a palavra. Eles ficaram em Jerusalém. Eles estavam dentro do tabernáculo, orando, buscando, se consagrando. E ali eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer que eles passaram 10 dias buscando, se consagrando, orando. E ali, quando chegou no 10º dia, Jesus, ele desceu com a presença do Espírito Santo, encheu toda aquela casa. Louvado seja Deus. Muitos fazem pouco caso deste lugar, mas é através daqui que você é abençoado. É através daqui que Deus, ele te honra. Louvado seja Deus. É através daqui que você é mais do que feliz. Louvado seja Deus. Então precisamos estar unidos, igreja. Jesus, ele quer operar. O Deus que nós servimos, ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de antigamente, da época de Moisés, da época de Noé. Ele é o mesmo, ele não mudou. Muitas vezes quem muda somos nós, os nossos pensamentos. E quando a gente muda o nosso pensamento, as coisas ficam difíceis. É como é que Deus vai operar se eu não estou debaixo da posição que Ele quer? Como é que Deus, ele vai nos encher do seu Espírito Santo, da sua sabedoria, se nós não estamos buscando? Então precisamos estar mais unidos. Precisamos estar mais juntos na obra do Senhor, dando as mãos. Porque a igreja não é só o pastor que leva a mão. A igreja, ela é feita de membros. E o cabeça é quem? Jesus Cristo. Se o membro ele estiver doente, o apóstolo Paulo diz que todo o corpo também ele vai estar doente. Por quê? Porque a gente vai estar sentindo a tua dor. A gente vai interceder a Deus por você. Mas se o membro ele estiver feliz, todo o corpo também está feliz. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome. Então todos os dons eles são para a edificação da igreja. Todos os dons que cada um de nós temos, eles são para a edificação da igreja, né? Então os dons
manifestam a presença de Deus na igreja. O salmista Davi, ele disse lá no livro dos Salmos 16 e o 11, que todos os dons, quando ele se junta, ele traz abundância de alegria. Está lá no livro de Salmos 16 e o 11. Ele diz que na casa do Senhor tem abundância de alegria. Então te alegra nesta noite. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que tu vem passando, mas nesta noite o Senhor Jesus, ele está dizendo: te alegra nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como nosso presbítero Sidney, ele disse: olha, vamos esquecer problema, vamos esquecer dificuldade e vamos se alegrar na presença de Deus, porque quem está aqui, ele é poderoso e tem poder para resolver a tua situação, tem poder para resolver o teu problema. Basta que você entregue nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então a igreja é o instrumento principal para a evangelização do mundo. Jesus, ele deu uma ordem lá no livro de Marcos 16 e o 15, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele deu uma ordem, ele não pediu. Sabe por que ele deu uma ordem? Porque ele te capacitou. Então, se ele te capacitou, ele vai ordenar. Porque ele sabe que você tem capacidade para exercer essa função. Deus, ele não vai colocar em tuas mãos um cargo em que você não possa levar, um peso em que você não consiga levantar. Ele vai botar em tuas mãos aquilo que você pode fazer. Mas eis a pergunta: você está fazendo aquilo que Deus mandou? Carta aos Romanos, capítulo de número 10. Aos Romanos 10 e 13, diz assim: 10 e 13 de Romanos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O mundo está aí. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Igreja, Deus, ele capacita cada um como quer e quando quer. Mas se você ganhou essa capacitação, exerçam. Exerçam. Porque quando a gente exerce essa capacitação, traz para nós alegria, prazer, ainda mais de viver na presença de Deus. Agora, quando isso não acontece, coitado de nós. Porque Deus, ele não precisa, quando nós fazemos a obra dele de todo jeito, relaxadamente. Agora saiba de uma coisa: a gente precisa de Deus. Você só está aqui porque Deus permitiu. Você só acordou hoje porque Deus, ele permitiu. Você só está respirando porque Deus, ele permitiu. Então você precisa dele. Eu preciso dele. E o que a gente vai fazer para agradecer tudo isso? O salmista Davi disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Ele era rei quando ele falou isso. Ele já tinha tudo em sua disposição. Ele tinha ouros, ele tinha carruagem, ele tinha soldado, ele tinha tudo. Mas de tudo que ele tinha, nada disso agradaria a Deus. E ali ele disse: tomarei o cálice da salvação e anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Quer agradar a Deus? Anuncia que ele vive. Quer agradar a Deus? Anuncia que ele salva. Quer agradar a Deus? Anuncia que ele liberta. Quer agradar a Deus?
temos que procurar um jeito de agradar a Deus e não tem outra maneira. A Bíblia diz que no céu há festa por um pecador que se arrepende, mas para esse pecador se arrepender, tem que haver alguém para pregar a palavra de Deus. Promove a festa no céu, crente. Promove a festa no céu, homem. Promove a festa no céu, irmã. Promove a festa no céu, irmã. Porque Deus, Ele conta com você. Bendito seja o teu nome. Então os dons espirituais, querido, quando nós somos capacitados, ele tem um poder sobrenatural, não está no nosso limite esse poder. A prova disso é a autoridade de convencer, né, as pessoas do seu pecado. Às vezes a gente diz que eu não saio no campo de evangelização porque eu tenho vergonha. Ei, o Espírito Santo, ele vai falar por você naquela hora. Quando você começar a abrir tua boca, não é mais você, é o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça. Não é você quem faz isso, é o Espírito Santo. Deus, Ele só te enviou como um instrumento vivo na terra, para se utilizar de mim, se utilizar de você, para ganhar vidas para o reino de Deus. Então bota o seu dom em prática. Se unam mais com os irmãos na igreja. A igreja do Senhor, ela precisa de nós, precisa de mim, precisa de você, principalmente na evangelização, porque o corpo de Cristo, igreja, ele tem que estar unido num só pensamento, em um só sentido. E quando esse corpo ele não está unido, não acontece coisa boa. Verdade. Né? E principalmente para aquele membro que não está conectado no corpo. A Bíblia diz que a vara que não dá bom fruto, ela é arrancada, ela é cortada e jogada no fogo. Então vamos estar conectados nessa árvore da vida que é Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passa a bênção a nós. Pastoral, em seguida, nós que